Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, é com muita alegria que nós saudamos a todas e a todos, na pessoa do nosso querido amigo Samuel Aguiar. Alguém que conhece a nossa história melhor do que nós mesmos, trazendo-nos detalhes a respeito das instituições em que mourejamos e também das labutas familiares que abraçamos na condição de pais, na condição de esposo. Também a informação de que estamos aqui do lado, no estado vizinho do Maranhão, trazendo um toque de nossa vinagreira, de nosso peixe-pedra, do nosso arroz de cuchá, e tomando um pouquinho da cajuína, esperando alguém para me convidar para comer um bom bode. Mas só temos a agradecer porque Allan Kardec nos proporcionou a convivência na grande família espírita, na grande família universal. O Parnaíba hoje é um desses lugares em que nós nos sentimos em família, em casa. Agradeço, portanto, o acolhimento, o abraço fraternal daqueles que nos recebem como anfitriões, daqueles que cuidam de nós como mãe, irmãos, irmãs, porque estes são todos aqueles que fazem a vontade do nosso Senhor. O tema nos remete a uma reflexão profunda do pensamento de Allan Kardec. E quanto mais nós nos debruçamos sobre os estudos do codificador, mais nos apercebemos da genialidade daquele homem notável que conseguiu perceber e compelir toda uma ciência, enquanto nós divagávamos a respeito desses fenômenos ao longo de toda a história da humanidade. O Livro dos Médiuns é, sem sombra de dúvidas, o maior tratado de mediunidade que o mundo já viu. Porque é a obra científica por excelência. É onde Allan Kardec debulha e analisa com cuidado o ponto fundamental que permitiu que a doutrina espírita apresentasse as suas consequências de natureza ético-moral. E sob as orientações do pensamento de Henri Pestalozzi, Allan Kardec fez daquele livro uma construção científica e didática. Porque ao mesmo tempo que analisa sob o olhar científico, o Espiritismo, então nascente, ele faz uma construção profundamente didática,
para compreendermos esse aspecto, essa base, esse alicerce do pensamento espírita. Na primeira parte do Livro dos Médiuns, ele traz 4 capítulos. O primeiro deles, intitulado A Espíritos. Depois, o segundo trata do maravilhoso e do sobrenatural. O terceiro, do método. E o quarto, dos sistemas. E poderíamos nos perguntar o que levou o codificador a fazer uma parte que trouxesse noções preliminares a respeito do aspecto científico da doutrina espírita. Era necessário, de fato, desvendar no Espiritismo a ciência nascente. E se analisarmos estes 4 capítulos, eles apenas demonstram que a doutrina espírita, como bem dispôs o codificador na obra O que é o Espiritismo, é uma ciência de observação, mas também é uma filosofia. Desde Francis Bacon, a ciência, ela gravita em 2 elementos básicos, quais sejam o seu objeto, o objeto de estudo e o método que se utiliza para conhecer aquele objeto. E, naturalmente, a filosofia nos ensina que a ciência é uma filha dileta desta. Ao ponto de termos hoje uma seara da filosofia conhecida como filosofia da ciência. Uma parte da filosofia responsável em nos ajudar a saber como saber, a saber como conhecer, a definir ciência, se é possível ainda defini-la, de estabelecer nortes seguros de conhecimento. Mas longe daquilo que imaginamos, a ciência, ela não nos traz a verdade. Antes, nos ensina como procurá-la, como buscá-la. Nos ensina como conhecer. E não ter a verdade faz parte da ciência. E Allan Kardec, ele traz estes 2 elementos oriundos do pensamento de Francis Bacon para a primeira parte do Livro dos Médiuns. Primeiro, a espíritos, nosso objeto. Segundo, do método, o método de investigação deste objeto. Sabemos que todo conhecimento, ele flutua conforme consta da questão de número 27 do Livro dos Espíritos, em 3 elementos gerais do universo: espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Entretanto, a matéria já era objeto de investigação
portanto, de conhecimento das diversas ciências acadêmicas tradicionais, especialmente a química, a física e a biologia. Portanto, não seria producente Allan Kardec dedicar-se ao estudo da matéria, quando outras ciências já o faziam com bastante senso acurado, com bastante detalhamento na construção ou no desvendar do conhecimento. Entretanto, o espírito era a grande novidade do momento. E era ele o ponto central de análise da doutrina espírita. Ao ponto de Kardec completar o seu pensamento na obra O que é o Espiritismo, dizendo que a doutrina espírita é a ciência que estuda a origem, estuda as relações dos espíritos uns com os outros e conosco mesmo. E também, obviamente, o seu destino. Assim, muito embora tenhamos estes três elementos, Kardec, ele pontua que o objeto central do estudo espírita tem como pedra filosofal o próprio espírito. E, obviamente, era necessário tomar-se dos métodos, então reconhecidos para saber, para conhecer, mas não um conhecimento pontual. Não se tratava de um ponto de vista, não se tratava de uma opinião pessoal do codificador. Mas no momento em que se toma para si um método científico, aquilo que antes poderia ser algo pontual e pessoal, passa a ser de análise coletiva. Não se trata de opinião de Newton, não se trata de opinião de outros cientistas, trata-se da opinião do pensamento científico. Desde que o método científico seja utilizado para a construção do saber. Então não poderia Allan Kardec iniciar o Livro dos Médiuns com outra abordagem, senão com o objeto dessa ciência. Até mesmo porque Deus não é objeto da ciência espírita. Porque Deus é um tema que se desvenda sob a ótica da filosofia à luz do Espiritismo. Ainda não há elementos que possam nos levar a dizer: eu encontrei a prova científica da existência de Deus, pelo menos sob a ótica do reconhecimento das ciências em geral. Mas, como dizem os espíritos a Kardec, aplicais ao caso o mesmo axioma que aplicais às vossas ciências. Ora, o axioma ele não tem uma natureza científica, e sim uma natureza filosófica. Trata-se de uma máxima não provada cientificamente, mas que é necessária para construir o pensamento científico. Esse axioma de que tratam os espíritos: não existe efeito sem causa. Ele é um axioma que aplicamos a todas as ciências, muito embora
nós não tenhamos chegado a ele como uma conclusão científica. Depois de pesquisas em laboratório, concluímos que não existe efeito sem causa, ou que não há efeito sem causa. Não. É um axioma filosófico, lógico, racional. Tanto que Deus seria a causa incausal e que fugiria ao próprio axioma. Ele seria uma causa sem causa. Mas tudo seria o efeito desta causa. Então, Allan Kardec se dedica à análise sob o olhar da ciência, levando a estabelecer na Revista Espírita que a doutrina espírita é uma ciência positiva. Positiva no sentido de que ela se sustenta em fatos positivos e não em meras especulações. E são esses fatos que passam a ser analisados pelo codificador. Consenso científico desde a primeira vez que esteve junto à senhora Plana-Maison. Bem como a todas as experiências que foram compiladas e que ainda restam registradas nos 12 anos de publicação da Revista Espírita. E esses fatos foram analisados à luz de uma ciência da observação, que não poderiam nos levar a uma outra conclusão, senão a de responder positivamente à pergunta deste primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Há espíritos. Existem espíritos. Algumas pessoas contrapõem a ideia de que a doutrina espírita possa ser uma ciência, muito embora Allan Kardec a tenha repetido muitas vezes, em mais de uma obra do seu vasto arcabouço literário. De fato, a ideia de ciência avançou muito de Francis Bacon para os dias de hoje. E Allan Kardec incrivelmente antecede aos próprios avanços do pensamento da filosofia da ciência. É exemplo do que nós percebemos com o filósofo vienense, que terá a oportunidade, Karl Popper, de nos identificar um elemento a mais das ciências, e a que ele toma para si como a mais importante caracterização do pensamento científico: o falsificacionismo. A possibilidade de apresentar refutações a um determinado pensamento. Um pensamento científico, segundo Karl Popper, é aquele pensamento que ele pode ser refutado, ele pode ser contra-argumentado. Todo pensamento não refutável não é um pensamento científico. Por exemplo, ao se dizer Deus, Filho e Espírito Santo constituem uma unidade trina, e não se permite refutar este pensamento, se poderia concluir, pela lógica de Popper, de que não seria um pensamento científico. Poderia ser um pensamento religioso, como de fato é, mas não científico. Porque todo pensamento científico, ele é refutável. A se pensar de exemplos, quando nós encontramos o atomismo de Demócrito, perceberemos a sua verdade filosófica a seu tempo, sendo refutada posteriormente. Primeiro,
por Bohr, depois por Rutherford, e depois pelo próprio sistema das nuvens elétricas. O que vai nos levar a crer que a ideia atomista era uma ideia científica, muito embora tenha sido refutada. Quando nós analisamos da mesma forma a macrofísica newtoniana, identificamos o pensamento científico de Newton para além do método, porque o método pode nos levar a erro, como de fato levou a ciência muitas vezes. Entretanto, tratava-se de um pensamento refutável. E tanto é verdade que assim foi, pelo menos parcialmente, pela relatividade e pela própria física quântica. E nem por isso o pensamento de Newton deixou de ser um pensamento científico. Porque muito embora tivesse objeto e tivesse método de conhecimento deste objeto, tratava-se de um pensamento refutável. E o mais interessante é que, muito embora Karl Popper seja um não contemporâneo de Kardec, porque se faz presente em sua teoria no século XX, Kardec o antecipa. Porque ao apresentar a teoria espírita e todo o método utilizado para demonstrar diante do fenômeno de que se tratava dali a patente comprovação da existência de espíritos, através da comunicabilidade destes, ele apresentou ao mundo, através de uma revista e de livros, a teoria espírita, a ciência espírita, para que ela fosse livremente refutada, como de fato foi. E ele passa a analisar as refutações no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Médiuns, intitulado Dos Sistemas, onde ele analisará o sistema dogmático, onde ele analisará o sistema do osso que estala, onde ele analisará o sistema demoníaco, onde ele analisará outros tantos sistemas, fazendo do espiritismo, de fato, uma ciência. E a quem possa sentir-se à vontade para refutar, que fique. E ele se predispõe a analisar todas as refutações sob um olhar científico. Porque não apresentava ali Allan Kardec uma opinião pessoal, mas de fato apresentava um conjunto probatório de elementos que nos conduziriam à resposta desta questão tão instigante. Existem ou não existem espíritos? Porque responder negativamente seria levar a própria ciência à sua degenerência. Seria levar aquela ciência espírita à sua inexistência. Entretanto, a ciência espírita, valendo-se do método e também dos modernos conceitos de ciência já utilizados pelo codificador, atravessa o racionalismo iluminista. Porque se não tivesse calcada de fato em estruturas científicas, como poderia suportar aos laboratórios do positivismo kantiano? Como poderia suportar e sobreviver aos ataques naturais que viriam de nomes respeitáveis da ciência, que facilmente comprovariam a fragilidade do sistema espírita? Mas, pelo contrário, nomes respeitáveis como Charles Richer, como William Crookes,
como César Lombroso, se dedicam no mesmo período a confirmar o pensamento de Kardec, demonstrando que se de um lado essa ciência, porque era refutável, ela se demonstrava sólida, por outro lado, ela se confirmava. Ela encontrava mais solidez à medida que os fatos falavam por si e os observadores tomavam da filosofia da ciência metodológica para analisá-los com detalhamento e minudências. É desta forma que Allan Kardec, em uma única parte, ele desdobra toda a percepção de ciência para demonstrar que a doutrina espírita não se baseava em conjecturas, como de fato não se baseia. É analisando com profundidade essa estrutura gigantesca desse sistema extraordinário que é o sistema espírita, que nós notamos também no filósofo norte-americano Henri Lectos. A compreensão da doutrina espírita como ciência, à medida que, diante desse objeto, ela traz uma espécie de círculo rígido de dogmas e de princípios, mas também traz um cinturão flexível de princípios auxiliares, que permitem uma análise dos fenômenos sob uma ótica da ciência, sob o prisma de Lectos. E é assim que nós encontraremos, sob a estrutura do pensamento de Kardec, este núcleo rígido na existência do espírito, na reencarnação e na comunicabilidade dos espíritos conosco, como os elementos que vão estabelecer o norte de percepção e de compreensão do sistema espírita em todas as observações. O cinturão auxiliar, ele pode até se modificar, porque nós podemos avançar nele. Podemos, por exemplo, compreender novas percepções sobre obsessão. Entretanto, a comunicabilidade, a existência dos espíritos e a reencarnação continuam sendo princípios basilares dessa ciência. Podemos até desvendar novos tipos de mediunidade, mas a comunicabilidade, a existência dos espíritos e a reencarnação continuam como paradigmas. Podemos até encontrar desdobramentos ético-morais desses fenômenos, mas sempre sob a ótica paradigmática do objeto científico. É, portanto, Kardec um grande pensador e cuidadoso de estabelecer um sistema aberto. Um sistema aberto onde qualquer pessoa possa lhe fazer questões. E é por isso que a obra magistral, que é o Espiritismo, não poderia ser outra coisa senão uma entrevista. Para que se pudesse analisar com detalhamento, com riquezas de minúcias, toda a proposta do sistema. Entretanto, ainda como resquícios do pensamento materialista, desta cosmovisão materialista, quando nós imaginamos provas científicas da existência do espírito, cometemos os mesmos erros
Dois cientistas materialistas do século XIX, que chegaram à pseudo-conclusão científica da inexistência do espírito. Porque quando, da realização de autópsias, não viam a alma sair do corpo, ou quando testemunhavam o fenômeno da morte, dali não saía nenhuma fumaça que pudesse levá-los à conclusão de que a alma existe. E eles chegavam à conclusão não científica de que a alma era efeito e não causa. Que a alma, na verdade, era produto de uma sudorese do cérebro. Seria a mesma coisa de tomar um telescópio, por mais avançado que seja, mas dentro das limitações que nós temos hoje, devassar o que o telescópio é capaz de alcançar e dizer: eu não vi vida fora da Terra, por isso concluo que não existe vida fora da Terra. Seria tão infantil quanto. Não ver não significa a conclusão de que não existe. Eu, por exemplo, nunca vi um átomo. E acredito que ninguém aqui nesta plateia tenha visto algum. Seria uma mediunidade muito avançada. Porque nem os equipamentos que nós temos nos permitem ver o átomo. Mas acredito que ninguém tenha dúvida de que eles existam. Até mesmo porque o átomo, hoje, a molécula, ela não se prova porque um cientista viu. E nem por causa de uma prova específica, mas por causa de um conjunto probatório que nos leva à dedução lógica da existência do átomo e das moléculas. Destas experiências que vão nos conduzir à única realidade capaz de explicar os diversos fenômenos da natureza envolvendo a matéria. Com o espírito, não é muito diferente. Até mesmo porque Kardec não precisava ser um médium vidente para chegar a essa conclusão. Sequer seria necessário que ele tivesse se deparado com um fenômeno de efeito físico, a exemplo de uma materialização para chegar à conclusão da existência, da sobrevivência, da imortalidade, da comunicabilidade das almas e dos espíritos. Mesmo porque esse arcabouço de observações dos fenômenos levariam naturalmente a esta conclusão. E observações norteadas por uma metodologia de saber, norteadas por um método de conhecimento, um método focado na observação. Até mesmo porque não são experiências que podem ser reproduzidas em laboratório, mas sim fenômenos observáveis à medida que eles aparecem, à medida que eles surgem. E foi o que, de fato, não só Kardec, mas todos os cientistas que se dedicaram à análise do espírito fizeram no século XIX. E esse conjunto probatório leva-nos a esta conclusão. Por exemplo, ninguém viu, até hoje, a gravidade. Entretanto, a gravidade é uma das forças do universo. É uma força que nós concluímos a partir dos fenômenos observáveis. E, de fato, a ciência,
É esse como saber que nós construímos, mas que não chega por si só à verdade. E é por isso que Allan Kardec nos diz, no item 55 do capítulo 1 de A Gênese, de que a doutrina espírita é uma ciência progressiva, como deve ser toda ciência, porque nenhuma ciência nos apresenta a verdade pronta. A verdade é de um século, a verdade é de um tempo, em outro tempo ela é derrubada e nem por isso deixa de ser ciência. Então ele diz que se um dia as ciências tradicionais acadêmicas disserem algo diverso do que diz a doutrina espírita e demonstrar que a doutrina espírita está errada em um ponto, ela se corrige. Porque ela tem compromisso com a verdade, porque a ciência, ela se sustenta na filosofia do saber. Todo cientista tem compromisso, antes de tudo, com a verdade. A ciência não pode andar de mãos dadas com a vaidade ou com orgulho. É por isso que Allan Kardec, com o seu pensamento científico, corrigiu todos os seus erros e deixa claro esse pensamento científico de correção. Um dos exemplos é a questão da possessão. Quando em um livro dos Espíritos, ele anota de que a possessão não é possível. Não é possível que um espírito tome o corpo de outro no lugar da alma que ali anima aquele corpo. Mais tarde, em 1863, na Revista Espírita, Allan Kardec vai, com estas palavras, dizer que ele se corrige, porque de fato a possessão ela existe. E é possível que o espírito tome, anime um corpo como se seu fosse. E depois, em A Gênese, ele vai apresentar a tese da possessão como espécie de mediunidade, onde o espírito, ele usa a boca do médium, a mão do médium, as pernas do médium, ou seja, parcialmente toma posse do corpo do médium, e que mais tarde os estudiosos de Kardec chamariam aquela mediunidade de incorporação. Incorporar ou tomar posse, a ideia mesma. Então, Allan Kardec está sempre desenvolvendo sob a ótica do pensamento científico. E é assim que nós não podemos visualizar as diversas experiências fenomênicas como provas isoladas da existência do espírito. Mas precisamos analisar o arcabouço probatório. Não se trata de uma prova perante tribunais, mas se trata de uma prova que precisa ser analisada em seu conjunto, porque ela nos traz revelações do transcendente. O século XX, ele foi marcado por importantes avanços científicos. Um deles foi naturalmente a partícula de Deus, o bóson de Higgs, que foi apresentado teoricamente e acolhido cientificamente, ainda que não tivesse sido provado em um ambiente fenomênico, ainda que não tenha sido observado como fenômeno. E muitos anos depois, quando o acelerador de partículas, construído sob o chão de Genebra, na Suíça, permitiu que partículas infinitamente pequenas se colidissem e se repartissem em outras, esse fenômeno foi visto, ou pelo menos percebido cientificamente,
muito embora a teoria fosse muito mais antiga e acolhida como ciência. A ideia da relatividade de Albert Einstein e de Planck. Há pouco tempo, observadores em um telescópio encontraram as provas do pensamento de Einstein, muito embora a relatividade já tivesse sido acolhida cientificamente. A doutrina espírita é essa ciência de observação. Agora que nós compreendemos o olhar do pensamento de Kardec, a grandeza e a dimensão que se escondem nos textos daquela primeira parte do Livro dos Médiuns, podemos analisar este arcabouço. Quando observamos, por exemplo, essas materializações que ocorreram, como a do espírito Kate King, na casa de William Crookes, ou as materializações de Yolanda e de Lélia, na casa da senhora d'Esperance, ou mesmo os fenômenos de materialização de Abulá, captados pela placa sensível de Aksakov. Ou poderíamos nos debruçar sobre as experiências de Richard Higson a respeito da senhora Piper, Eleonora Piper, uma das mais extraordinárias médiuns dos Estados Unidos. Aqui o professor César Perry de Carvalho dedicou importante artigo de sua autoria, oriundo de suas pesquisas. E o mais interessante é que Richard teve a oportunidade de estudar a senhora Piper por longos 12 anos, observando os fenômenos, para buscar a sua autenticidade, muito embora ele, exemplo de William Crookes, fosse um cético. William Crookes, conforme as narrativas de Arthur Conan Doyle, na obra A História do Espiritualismo, era alguém que queria demonstrar a falsidade que se escondia naqueles fenômenos. Mas depois de se deparar com eles, encaminha uma carta aos seus conterrâneos e contemporâneos, de que os fenômenos eram autênticos e que havia uma inteligência extracorpórea, uma alma que transcendia o corpo e que se comunicava e que poderia se fazer tangível e que poderia conversar, apertar a mão. E por isso, segundo Arthur Conan Doyle, quase ele foi expulso da Royal Society of London. Então, Richard foi um desses cientistas céticos que se dedicou ao estudo da senhora Piper, antes já analisada por outros cientistas respeitáveis, da mesma universidade de Richard, a Universidade de Harvard, onde ele começou a ter contato com parentes desencarnados através da médium, e que narravam situações que só ele sabia e que ele já tinha esquecido. Coisas que ele nem lembrava mais. O que afastou por parte dele qualquer ideia de telepatia. Porque para que houvesse telepatia era necessário que eu estivesse lembrando. E eu pensasse e o outro captasse o meu pensamento. Mas isso não aconteceu.
Pelo contrário, o Espírito trouxe lembranças daquilo que ele havia há tempos esquecidos, em dias que já iam longe. O professor Heigast, da Universidade da Colômbia, em Nova York, teve a oportunidade, a convite do professor Richard, de também analisar Piper. Mas ele tinha todo um método especial. Primeiro convidou que ela fosse a uma casa de amigos. Estes amigos tiveram que mudar toda a criadagem, para que ninguém pudesse passar informações a respeito dele, de sua família, de conhecidos. Ele se disfarçava para que nem os conhecidos e nem ela pudessem saber quem ele era. E mesmo completamente disfarçado, sem que ninguém soubesse da sua identidade, os espíritos familiares dele apareciam e falavam com ele, através da senhora Piper. Talvez tenha sido uma das médiuns mais estudadas da história da humanidade. 12 anos em que ela se entrega absolutamente ao estudo científico do Espiritismo. Métodos científicos sendo utilizados para demonstrar essa existência dos espíritos e a comunicabilidade do mundo invisível com o mundo visível. Encontraremos figuras extraordinárias, não só como o professor Richard, inglês, que fazia parte da Psychical Research Society of London, e que a utilizou para apresentar todos os seus estudos de uma psicologia nova que se abria ao mundo através do Espiritismo. Mas também de outros notáveis que, ao tempo de Kardec, puderam estudar médiuns extraordinários como Eusápia Paladino. Mas há a contribuição de outros tantos médiuns, homens, mulheres, jovens, crianças, como Hermance Dufour, a senhorita Jafé, a senhora Plana Maison, a senhora Emily Collignon, e poderíamos citar aqui centenas de médiuns, onde esses fenômenos se repetiram. Poderíamos trazer à baila as pesquisas de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que na sua obra Loucura, sob novo prisma, terá a oportunidade de falar de suas experiências com pessoas cegas, pessoas com deficiência visual, mas levadas a estado sonambúlico, viam como qualquer um, viam como eu vejo. Surdos que em estado sonambúlico ouviam como qualquer um, como nós ouvimos. O que levaria naturalmente o cientista e não o espírita à conclusão de que não é o corpo que vê, não é o corpo que ouve. Há uma inteligência que vê e que ouve, independente do corpo. Porque em estado sonambúlico, ela falava o que qualquer pessoa de olhos abertos poderia falar ao descrever o ambiente. Ou as experiências da ex-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, Marlene Nobre, em relação aos fenômenos de quase morte, onde pessoas que poderiam ser a priori respeitados, obviamente,
os protocolos do Conselho Federal de Medicina, poderia ser considerada, naquele momento, rapidamente, sem maiores análises protocolares, morta. Pela falta de sinais elétricos no cérebro, e que eram naturalmente ressuscitadas, utilizando o termo médico, e que narravam que durante aqueles segundos passearam pelos corredores do hospital. Viram os seus familiares descrevendo as roupas com que eles estavam vestidos. O sofrimento, a dor, a agonia dos médicos, porque médico também se agonia. A preocupação dos enfermeiros. Os equívocos e os acertos da equipe médica ou da equipe interprofissional. Depoimentos extraordinários que fazem parte desse conjunto probatório de que os espíritos existem. De que há espíritos e de que eles se comunicam, mas não se poderia ter uma obra que se dedicasse de como esses espíritos se comunicam se antes ela não vencesse a existência destes espíritos. Por isso o livro não poderia iniciar com um capítulo melhor, com uma análise científica tão profunda quanto faz o codificador leonês, para nos dizer que somos todos imortais, que continuamos, que a morte não é o fim. E para daí chegar a uma conclusão ético-moral que vem em tempo oportuno. É tão interessante os efeitos filosóficos. Em um momento onde a filosofia moral, ela estava em descrédito. Porque os filósofos estavam se dedicando, à época de Francis Bacon, à filosofia da ciência, algo mais interessante do que falar de ética e falar de moral. Mas se a filosofia precede ao surgimento da ciência, no Espiritismo é a ciência que precede aos efeitos filosófico-morais, que estarão desenhados em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi utilizando o método científico e dialogando com os espíritos que Allan Kardec nos apresentou as leis morais. Que ele nos apresentou todos os efeitos, provando-nos, inclusive, através da ciência, de que a moral e a ética não são simplesmente pilares de construções filosóficas que poderiam ser classificadas como de só menos importância. Mas à medida de que os espíritos lhe dizem de que a sua sorte, depois da morte, ela é decidida por essa conduta moral. Eu tenho uma prova científica da necessidade que temos de ter uma conduta ética, de ter uma conduta correta. A felicidade ou a desdita no porvir dependerá das nossas deliberações e das nossas decisões em agir ou não sob o manto da moral. É, portanto, um sistema completo. É um sistema científico, mas que ele se abre e se interliga com o pensamento filosófico, mas também com o pensamento religioso, que nos faz caminhar de volta ao sagrado, ao divino. Estabelecendo Deus como o centro fundamental dos seus paradigmas filosóficos, como sendo a pedra filosofal de todo o seu saber. Em todos os pilares que ele se sustenta, filosofia, ciência e religião.
a fim de que nós pudéssemos nos desfrutar dessa realidade, então, insondável, até a chegada do Espiritismo, que é a realidade do mundo invisível, agora devassado sob o pensamento científico, dos quais os homens do século XIX não puderam destruir e nem desconsiderar. De que os cientistas não puderam tê-lo como mais um saber mitológico, porque a doutrina espírita, diferente de todas as religiões, ela rompe com os mitos. Ela rompe com a ideia de uma verdade absoluta religiosa, de um dogma indiscutível, a dizer, vamos discutir ciência, vamos construir juntos. Se há refutação de algum ponto, há um contra-argumento, e se não houver contra-argumento, nós nos reformamos para que a doutrina espírita continue caminhando ao lado da verdade, ou pelo menos perquirindo-a, para que a conclusão da existência dos espíritos possa, na voz dos mortos, como eles se apresentaram a Francisco Cândido Xavier, em Parnaso do além-túmulo, os mortos de pé, para que os mortos pudessem se apresentar e dizer, tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila no abismo do nada eternamente. És mais, és muito mais. És a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das paixões psicológicas, nas eras primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável nas lições da verdade na consciência. Muita paz.